eu acho que a contagem está errada, não. Felipe, parece que você estava falando, não chegou áudio seu, tá? Tá compartilhando a tela errada. Deixa eu ver aqui. Tentar de novo, então. Tela inteira. Entendi, Felipe, entendi. Chegou agora para vocês. Eu vou colocar aqui até a telinha aqui do software da mesa digitalizadora, com o material que a gente costuma escrever. Chegou certo agora? Beleza, então. Valeu, moçada. Obrigado. Se der algum bug aí, vocês me avisam, a gente tenta de novo aqui. Bom, eu queria concluir com vocês hoje, né, os nossos estudos sobre circuitos trifásicos e retomando, né, do ponto que a gente parou na última aula, a gente estava fazendo aqui algumas considerações sobre fator de potência. Fechar aqui o WhatsApp. Bom, okay. Essas considerações, pessoal, começaram a ser feitas, né, no contexto aqui de um sistema monofásico, onde a gente considerou uma carga genérica composta aqui por um elemento ativo, que era um resistor, né, e que caracteriza dentro da carga um elemento, um sistema que converte potência elétrica em algum outro formato de potência. E, em paralelo com ele, uma indutância, um elemento reativo que converte potência elétrica em magnética em metade do ciclo de operação, metade do tempo, né, de duração do período da cossenoide da rede, e na outra metade ele devolve a potência magnética para a rede. Ok? Então esse foi o circuito base que nós usamos para fazer nossas análises. E aí nós apresentamos na aula passada algumas considerações e algumas explicações que mostram o porquê de um baixo fator de potência levar a multa, né? Então a gente viu, né, em sucessivos modelos e sucessivas análises que o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente, então aqui esse sinal preto é o da tensão da fonte de alimentação, que aparece aqui no nosso circuito base, né? O sinal verde é a corrente que circula na rede, tá? Essa aqui a gente chamou de, aqui está IA, né? Ficaria melhor se a gente chamasse de I-rede, igual a gente colocou ali embaixo. Então aqui está a corrente que circula na rede, e a gente mostrou que devido à presença do elemento indutivo, vai haver um defasamento entre a tensão da rede e a corrente da rede. Quer dizer, quando a tensão passar no pico, a corrente não estará passando, ela só passará no seu valor de pico depois. Então, tudo que acontece com a cossenoide da tensão só vai acontecer com a cossenoide da corrente posteriormente. Ou seja, há um defasamento no tempo.
Nesse caso aqui, o defasamento é até um atraso. Se a nossa carga fosse capacitiva, haveria um adiantamento e não um atraso. Então, a corrente da rede, esse sinal verde aqui, passaria no pico antes da tensão. A gente vai ver alguma coisa assim, ó, na cossenoide da corrente. Tá? Ela passaria no pico em um instante anterior ao da tensão. Passa no pico aqui. Bom, esse defasamento, né, ele é caracterizado por um ângulo elétrico equivalente, chamado gama, e nós vimos que a potência que o circuito vai demandar, a potência ativa, o valor médio da potência, a potência ativa é o valor médio do sinal de potência instantânea, né? Que esse valor médio depende do cosseno desse ângulo entre a tensão e a corrente. Tá? E que o nosso medidor de energia elétrica, você paga energia, você não paga potência. Tá? O nosso medidor de energia elétrica, ele vai medir, né, a energia consumida pela carga, e essa energia vai ser função exclusiva da parcela média da potência. Tá? A parcela alternada da potência, deixa eu ver se é onde a gente fez esse desenho aqui, ó. Não fizemos. A parcela alternada do sinal de potência, que a gente apresentou aqui nas aulas, ela não leva a nenhuma medição de energia. Tá? A energia é a integral da potência, igual está aqui, nós escrevemos, e quando a gente integra um sinal alternado, né, não existe o resultado dessa integral é nulo. Então, a energia que é medida e cobrada pela concessionária, ela só é função da parcela média da potência, que no caso é a potência ativa e que depende desse ângulo, ou do cosseno do ângulo entre a tensão e corrente, que é o fator de potência. Tá? Bom, nós vimos, né, que nessa carga elementar, né, nesse circuito base, com essa carga elementar, né, um R em paralelo com um L, essa potência ativa, essa parcela média da potência, que é o que efetivamente vai ser aferido pelo medidor de energia, né, e vai virar dinheiro para a concessionária, essa parcela média só se deve ao resistor. Então, a gente deduziu a aula passada, né, que dos dois elementos do circuito, né, somente o resistor desenvolve uma parcela de potência, que é essa aqui, que é constante. Né? A outra parcela de potência do próprio resistor é uma parcela pulsante, o valor médio dela é zero, e a potência no indutor sempre tem valor médio nulo. A potência no indutor só contempla a sua parcela pulsante. Então, desses dois elementos presentes aqui na carga do cliente, o resistor e o indutor, somente a potência demandada pela resistência é que vai levar a vender energia elétrica, somente ela vai gerar dinheiro. Tá? O medidor de energia, né, ele vai conseguir detectar somente a energia dada pela integral dessa parcela de potência aqui. Só que o indutor, apesar dele não levar a concessionária de energia a ganhar dinheiro com a venda de energia, ele cria, né, um impacto ruim, porque
ele demanda corrente da concessionária, né? E aí nós vimos que a amplitude dessa corrente que está na rede da concessionária, ela vai ser dada pela raiz quadrada da corrente máxima no resistor, da amplitude da corrente máxima no resistor ao quadrado, mais a amplitude da cossenoide de corrente no indutor ao quadrado. Isso vai ser a amplitude da corrente na rede. Bom, logo, só colocar aqui, só para seguir a nossa nomenclatura, né, nós estamos chamando as amplitudes de IM e máximo, né? Todos esses sinais são cossenoides, então nós estamos nos referindo à amplitude deles. Tá? Então, a amplitude desse sinal cossenoidal de corrente na rede, né, vai ser função das amplitudes das correntes no resistor e no indutor. De onde, então, a gente vê o seguinte, que a presença do indutor faz com que circule na rede, né, essa parcela de corrente que acaba tornando a corrente da rede maior do que aquela que existiria se o resistor tivesse sozinho. Ok? Então, o indutor não gera dinheiro para a concessionária e a concessionária ainda tem que absorver a corrente que ele demanda no seu sistema de distribuição. Só que os cabos do sistema de distribuição têm resistência e indutância também. E resistor, quando percorrido por corrente elétrica, ele vai produzir calor. A conversão de energia que ele promove, né, é modelada pelo efeito Joule, e ela tem esse valor aqui, RI ao quadrado, né, se for com valor de pico, dividido por 2. Se for com valor eficaz, é 100 dividido por 2. Mas é fato, né, que ele vai converter energia elétrica em calor. Então, quanto mais indutiva for, quanto mais corrente indutiva a carga do cliente demandar, quanto maior for essa corrente aqui, né, maior vai ser a amplitude daquele sinal cossenoidal, maior vai ser a corrente na rede, maior serão as perdas ou a potência térmica nos cabos do sistema de distribuição. Cabos, transformadores e demais acessórios do sistema de distribuição. Tá? Pela primeira lei da termodinâmica, se há potência térmica nesse elemento, alguém vai ter que suprir essa potência. Qual é a fonte primária de potência dessa rede? Os geradores da concessionária. Então, a gente vai gastar parte da capacidade do gerador alimentando esse forninho que vai ser caracterizado aqui no resistor da concessionária. Então, a gente vai estar queimando dinheiro, literalmente. Por quê? Essa energia do gerador, essa potência do gerador, elas poderiam estar sendo vendidas para outros clientes e ela não pode ser vendida porque ela está alimentando o calor excessivo, né, produzido aqui nos cabos da linha de distribuição. E esse calor vai ser excessivo exatamente porque o nosso cliente aqui está com uma corrente indutiva muito alta. Tá? Seria até justo para a concessionária, né, se o cliente tivesse com a corrente ativa muito alta, porque essa corrente ativa vai acabar sendo medida aqui, ó, na interface ou na conexão da carga dele com a rede. Então, se essa corrente for alta e produzir muito calor aqui, tá bom, porque ela vai ser medida aqui e ela vai acabar sendo cobrada.
Então tá elas por elas. Agora, se a corrente na indutância, no elemento indutivo, for elevada, ela vai fomentar um calor, né, vai fazer com que exista muito calor produzido aqui nos cabos da concessionária e nos transformadores, tá? Só que ela não é aferida aqui na entrada da rede. Então a concessionária não tem por onde cobrar isso, tá? Aí que entra a justificativa do fator de potência, né? Então, se essa corrente nos elementos indutivos for alta, né, ela vai fazer com que o ângulo, vamos voltar lá nos sinais, ó, quanto maior for a corrente no indutor, que é esse sinal azul aqui, tá? Mais nós defasaremos a corrente da rede, que é a verde, com relação à tensão. Né? A gente até viu que esse ângulo de defasagem é dado pelo arco cuja tangente vale a corrente máxima no indutor sobre a amplitude da corrente no resistor. Tá? Então, quanto mais a gente aumentar aqui essa amplitude da corrente no indutor, mais a gente cresce esse argumento do arco tangente, né? E aí mais esse ângulo tende a π sobre 2, 90 graus. Tá lembrando aqui a tangente de 90 graus, né, que é o seno de 90 sobre o cosseno de 90, é infinito. Tá? Então, o arco tangente de coisas grandes ele aproxima de 90 graus. Então, quanto mais a gente subir o valor aqui dessa relação entre a amplitude da corrente no indutor, que é essa aqui, ó, o valor de pico dela, tá? Sobre a amplitude da corrente no resistor, que é essa vermelhinha aqui, mais o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente se aproxima de 90 graus. Tá? Então, nós temos simultaneamente correntes elevadas no indutor, promovendo, né, potência térmica excessiva na rede e que não vira dinheiro. E existe uma forma de ver, né, que a corrente está excessivamente reativa, né, ou seja ela indutiva ou capacitiva, que é através desse ângulo, esse ângulo aqui entre a tensão e a corrente. Tá? E aí o pessoal observa, então, esse ângulo dentro do sinal do cosseno. Tá? Então, se o cosseno desse ângulo se aproxima de 1, né, significa que o ângulo tende a 0 graus. Qual que é o contexto onde a tensão e a corrente estão defasadas de 0 graus? Aqui na onda preta e na vermelha, que é a corrente no resistor. Tá? Então, o sonho da concessionária é que a carga do cliente fosse puramente resistiva ou puramente ativa. Ok? E nesse cenário, né, a gente teria ângulo entre tensão e corrente 0 e fator de potência, que é o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente unitário. No outro cenário, tá? Quando a carga do cliente, se ela fosse só um indutor, o cara só colocou um indutor
na conexão com a rede. O indutor, metade do ciclo, ele tira energia da rede, na outra metade ele devolve, na outra metade ele tira, na outra metade ele devolve. Então, ele não gera dinheiro para a concessionária, porque o valor de energia medido na interface aqui vai ser zero, tá? E ele provoca aquecimento enquanto ele circula nos resistores da rede. Então, se a carga fosse puramente indutiva, o ângulo entre tensão e corrente seria 90 graus, né? Igual a gente mostrou, a relação entre tensão e corrente no indutor é por uma integral. Então, se você tem uma tensão cossenoidal, tá? A sua corrente vai ser um seno, ok? Então, elas são defasadas de 90 graus, a tensão e a corrente no indutor. Então, o pior cenário para a concessionária seria quando, né, o ângulo entre tensão e corrente fosse 90 graus, o que significa que o fator de potência ou cosseno desse ângulo daria zero. Tá? Então, a concessionária usa desse sinal, ela chama de fator de potência, para medir se a quantidade de corrente indutiva que a sua carga impõe na rede é vantajosa frente à quantidade de corrente ativa. Tá? Então, você pode até ter muita corrente indutiva, desde que você também tenha muita corrente ativa, né? Muito indutiva com muita ativa, ou muito mais ativa do que indutiva, você ainda assim pode ter aqui um ângulo perto de zero, que é o cenário ideal. Tá? É onde você vai pagar para ela um máximo de dinheiro, aqui na medição do medidor, tá? Com o mínimo possível de calor produzido na rede dela. Tá bom? Então, esse é o conceito de fator de potência, tá? É a informação física que ele traduz. Tá? O quanto a sua carga reativa está, o valor da carga reativa com relação ao da carga ativa. Ok? Bom, e quando o fator de potência está baixo, né, que significa que a sua carga indutiva está muito grande frente à carga ativa, que gera dinheiro para a concessionária, o que ela faz? Ela multa. Ela interpreta que você está produzindo muito calor no sistema dela de distribuição, consumindo, inclusive promovendo, né, alimentando essa potência térmica com os geradores dela. E o seu medidor na interface aqui não está cobrando. Então, o que ela faz? Ela multa. Tá? Então, fator de potência baixo gera multa. Tá? As multas são caras, então, por vezes, a gente tem que promover correções. Tá? As correções de fator de potência, elas são embarcadas, né, em N pesquisas, dão conversa para uma vida, tá? N teses de mestrado e doutorado e produtos de mercado, né, que nascem dessas teses. Só que eu queria explicar para vocês o princípio fundamental dessa correção, né, para a gente complementar esse assunto. Tá? Bom, qual que é o problema todo? Né? Conforme acabamos de explicar, é a circulação da parcela indutiva da corrente na rede da concessionária. Né? Vai circular na rede da concessionária a soma aqui da corrente do indutor mais a corrente aqui do resistor. Tá? Então, se a gente conseguisse fazer com que essa corrente da indutância não circulasse na rede, a gente resolveria o problema. Tá? Nós não teríamos, né, a parcela de potência térmica correlata a essa corrente sendo produzida no sistema de
de distribuição. E aí o problema estaria resolvido. Tá? Bom, uma primeira abordagem, se você olhar assim, bem inocente, né, ela pode contemplar o seguinte, ela fala assim, poxa, mas então eu vou, não tem como tirar o indutor? Não, não tem como. O indutor é parte da carga do cliente, é parte do equipamento do cliente, tá? Esse sistema aqui que nós estamos representando, né, ele modela, por exemplo, ele é um circuito equivalente que modela, por exemplo, uma das fases de uma máquina elétrica trifásica, onde a máquina precisa ser construída com indutâncias para criar ímãs muito fortes e, consequentemente, desenvolver muito torque. Então, o indutor tem que estar presente, ele é parte integrante dos equipamentos que nós utilizaremos. Ok? Então, não tem o que fazer quanto a isso. Então, a gente tem que criar um outro recurso. Que recurso que seria esse? Né? Se a gente observar aqui, né, o baixo fator de potência, ele vai nascer, né, pela presença dessa corrente no indutor, e essa corrente, a gente olhar aqui a relação entre tensão e corrente no indutor, vou pegar a tensão da fonte, né, e ela alimenta aqui a nossa carga. Então, essa tensão na indutância se relaciona com a corrente dessa maneira. Né, V é igual a L dI dt. Né? O que significa, então, que se você aplicar aqui, né, uma tensão cossenoidal, digamos que a tensão aqui da fonte seja uma cossenoide, a nossa corrente na indutância vai ser uma senoide. Então, a corrente está, né, atrasada da tensão. Tá? O cosseno, o cosseno já passa no pico logo no instante zero, que é a tensão, e a corrente só passaria no seu valor de pico 90 graus depois. Tá? Aqui está assim em escala. Só um desenho mais rápido aqui, que ele está não um desenho dos que eu mais gosto de fazer assim, ele está com a qualidade baixa, tá? Mas é só para a gente não fluir o raciocínio aqui. Então, a corrente estaria defasada, tá? E esse defasamento dela, né, é que gera todo o problema do baixo fator de potência. Né, que aí ela, com esse defasamento, nós não conseguiremos caracterizar um valor médio de potência para o indutor, e aí ele não caracteriza energia, a concessionária não cobra, não tem como fazer dinheiro com ele, por outro lado, produz calor. Tá? Então, se a gente evitasse que essa corrente do indutor circulasse na rede, a gente teria uma vantagem. Né? Então, evitar que ela circule seria algo possível através da instalação de algum equipamento. Vou replicar aqui o circuito. Vou repetir um circuito aqui para não carregar, o lado de cima já está muito cheio, e vai atrapalhar a gente de raciocinar agora. Então aqui, ó, está a nossa carga, a impedância da rede com a sua resistência e a sua indutância, tá? Aqui eu vou chamar agora de tensão da rede, tá? Esse VA que a gente chamou, vamos colocar ele aqui, tá? Só para ter coerência entre o desenho e as equações, ok? Bom, então, se a gente conseguisse de alguma forma, né, colocar um equipamento aqui,
que demandasse uma corrente que fosse menos IL, o negativo da corrente no indutor, o que aconteceria? Né? A corrente que circula na rede, que é a corrente que vai ser apreciada aqui nesse nó, né? Ela seria igual à corrente menos IL, que vai naquele elemento vermelho, mais a corrente no resistor, mais a corrente IL. A gente cortaria o menos IL com IL, só circularia na rede a corrente correlata ao elemento ativo, né, o elemento cujo valor de potência tem um nível médio não nulo. Consequentemente, ele consome energia. E aí a concessionária conseguiria medir isso e aferir os ganhos financeiros, né, nesse elemento. Tá? Bom, existe algum equipamento aqui, né, que em paralelo com o indutor demanda uma corrente que é o negativo da corrente do indutor, né, como se fosse uma corrente assim, ó. Menos IL, né? Ou seja, uma corrente que fosse aqui um menos seno, né? Tem uma corrente adiantada de 90 graus com relação à tensão, que é esse sinal preto. Né? Tem algum equipamento que a corrente é adiantada com relação à tensão? Tem. O capacitor. Né? No capacitor, a relação entre tensão e corrente é essa aqui, ó. Tensão no capacitor tá? Então, enquanto a relação entre tensão e corrente numa indutância ela é dada por uma derivada, em um capacitor ela é uma integral. Tá? Então, significa, né, que a corrente no capacitor vai ser igual a C vezes a derivada da tensão nos terminais do capacitor no tempo. Tá? Então, se essa tensão, né, digamos que a gente instale um capacitor aqui em paralelo com o nosso sistema elétrico, né, com R e com L. Então, ele seria alimentado com essa mesma tensão VA. Né, seria dVA dt. Tá? E a gente assumiu por premissa que essa tensão era uma cossenoide, aqui nos nossos primeiros cálculos. Tá? Então, a gente iria calcular que a derivada de um V máximo cosseno de ômega t no tempo. Né? Então, aqui a corrente na indutância era integral dessa cossenoide. Aqui é a derivada. Tá? Isso vai fazer toda a diferença, né? Então, vai dar ômega c vezes V máximo, derivada do cosseno é menos seno. Tá? Então, é um sinal senoidal, né? Cuja amplitude aqui, ó, vale ômega c vezes V máximo, vai ser a corrente máxima no capacitor, a amplitude dele, e ele tem a forma de onda de um menos seno, que é o que a gente queria aqui nesse sinal vermelhinho. Tá? Então, a solução clássica para correção de fator de potência é instalar capacitores, né, em paralelo com a sua carga, de tal forma que, enquanto os indutores, né, estão demandando corrente positiva, né, os capacitores estão com corrente negativa. Fisicamente, isso significa o quê? Né?
nos capacitores, você estaria, vou desenhar o capacitor aqui, para a gente poder raciocinar. Então, enquanto você está tirando carga do capacitor, você está carregando o campo magnético do indutor. É o cenário aqui nesse intervalo de tempo. Depois, no segundo semiciclo, você tira a energia do campo magnético do indutor que a corrente nele está negativa, e armazena ela como carga elétrica no capacitor. A corrente nele está positiva, ele está armazenando carga. Então eles ficam trocando energia entre eles, né? Energia elétrica correlata às cargas do capacitor, sai do capacitor e aumenta a energia magnética do indutor. Aí no outro semiciclo, o indutor pega essa energia magnética, devolve e o capacitor absorve como energia elétrica, caracterizando um aumento de cargas. Eles ficam trocando carga dessa maneira, tá? Trocando energia, desculpa, dessa maneira, de tal forma que não circule na rede a corrente que o indutor do nosso equipamento de processo demanda. Tá? Ela fica absorvida no capacitor, ok? E aí, para dar certo, né, o que a gente tem que fazer? Tem que escolher um valor de capacitância adequado aqui, para que a amplitude da corrente na capacitância, no capacitor, seja igual à amplitude da corrente no indutor. Né? A amplitude da corrente no indutor está aqui, ó. E máximo no indutor. Tá? Então, essa é uma diretriz de projeto, né? De onde você pode encontrar qual é a capacitância que precisa ser instalada para corrigir o fator de potência de uma carga indutiva. Essa é uma forma de fazer esse projeto. Então, a capacitância seria 1 sobre ômega ao quadrado vezes a indutância. Tá? Então, essa é a forma clássica, né? Só que ela não pode ser usada sem outras avaliações. Tá? Existem elementos na rede que podem queimar esse capacitor facilmente. Ok? Então, vou repetir aqui uma fase. Para 3 fases, todas as conclusões valem do mesmo jeito, né? Só repetir o circuito de uma fase para as outras 2, que têm fontes de tensão defasadas de 120 graus umas das outras, tá? E aqui, pessoal, por vezes, nós vamos ter mais equipamentos na nossa rede, em paralelo aqui com o nosso. Então, aqui nós temos uma carga, por exemplo, um motor elétrico, e em paralelo com ele, nós podemos ter um retificador monofásico. Muito comum, né, com filtro capacitivo, e a sua carga ativa aqui em paralelo, né?
E o que que acontece? Esse tipo de equipamento, ele demanda uma corrente harmônica, né? A gente fala que o equipamento é não linear, tá? Vamos chamar de 2 aqui, a corrente na nossa segunda carga. Quando a gente fala que o equipamento é não linear, significa o seguinte: você o alimenta com tensão cossenoidal, né, entendendo aqui um sinal como uma soma de cossenos, né, numa abordagem da transformada de Fourier. Então você alimenta o sinal com o equipamento com uma tensão cossenoidal igual à nossa tensão VA, que vai ser aplicada aqui, ó, e circula no equipamento correntes, ou uma corrente que é dada pela soma de cossenoides de diversas frequências, não só uma cossenoide na frequência do sinal de tensão. O sinal de tensão está aqui, né, que alimenta a carga, né, e ele é uma cossenoide com um sinal com uma única componente espectral, uma única cossenoide, tá? Para cargas tipo retificadores, isso não é verdade, né? A gente pode recuperar aí nos cursos de eletrônica, da eletrônica de sinais do Cláudio, num retificador desse, por vezes você vai observar o seguinte, ó, coloca a tensão da rede, né, alimentando ele, essa tensão está chegando aqui na entrada dele, a mesma que está para outra carga, e a corrente nele vai ser assim, ó. Ele só conduz um intervalo de tempo curtinho, muitas vezes, para carregar o capacitor. Aí, na hora que a tensão do capacitor fica maior que a da rede, os diodos ficam reversamente polarizados, eles cessam a condução, né? E aí, num intervalo curtinho de tempo, o capacitor absorve toda a energia que ele precisa para continuar alimentando a carga até o próximo intervalo que ele vai poder absorver energia de novo. Tum, aqui, ó. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? O que esse desenho mostra, né, o que eu estava explicando há pouco, que você coloca uma tensão cossenoidal na alimentação do equipamento e ele demanda da rede uma tensão com alta distorção harmônica, né, um sinal dado pela soma de várias cossenoides, tá? E essas cossenoides aqui, né, elas são cossenoides ou harmônicos ímpares, né? Então vai ter um primeiro harmônico dessa corrente 2 na frequência da rede, mais um terceiro harmônico que tem 1/3 da amplitude do primeiro, mais um quinto harmônico. Observa que são sinais de alta frequência. A frequência só cresce, apesar da amplitude estar reduzindo, tá? E assim toda a vida. Um sétimo, a amplitude do sétimo harmônico é 1/7 da amplitude do primeiro, e assim toda a vida com os harmônicos ímpares, tá? Então essa corrente vai vir aqui na rede, essa corrente 2 que a gente acabou de apresentar, e ela pode circular na indutância, seria um caminho, né? Ela precisa de ir e voltar, então ela poderia circular aqui no indutor da carga. Só que o indutor se configura como uma impedância elevada para sinais de alta frequência, tá? Então, essa corrente não vai querer circular na indutância, tá? Talvez circule no elemento ativo, né? Ela poderia circular aqui no alimentador, ok? Só que são impedâncias baixinhas, né? A impedância do gerador aqui é 0, e essas impedâncias aqui são impedâncias baixas, tá? A exceção do indutor. A indutância da rede é uma alta impedância, né? Impedância de um indutor. Né? J vezes a frequência do sinal que circula nele de corrente vezes a indutância.
Tá? Então, na hora que você apreciar a impedância daquele indutor da rede para essas componentes harmônicas aqui, você vai ver que essa impedância é alta. Por outro lado, o capacitor que nós acabamos de mencionar, né, que soluciona o problema de fator de potência, ele tem uma impedância baixa para altas frequências. A impedância do capacitor é essa aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Todas essas componentes harmônicas das cargas não lineares vão circular pelo capacitor que a gente colocou para corrigir fator de potência da nossa carga de processo aqui ativa, né, que é o resistor e o indutor, ou para corrigir especialmente o baixo fator de potência causado pela presença da indutância na carga. E aí o capacitor queima, tá? E esse efeito ele é muito visível, tá? Não é um trem exótico, assim, é muito comum você chegar em unidade industrial e ver, né, alguns elementos próximos aos equipamentos elétricos, igual a flor aberta, assim, um vaso de flor aberta, vários, assim, um do lado do outro, tá? É capacitor explodido, capacitor para correção de fator de potência explodido, porque a instalação industrial conectou diversas cargas com retificador no barramento que tem o capacitor. Tá? E essas cargas com retificador aqui tem a rodo, tá? Todo computador, a entrada de todo computador vai ter uma. Os conversores eletrônicos de potência para motor também, né, se não for com diodo, eles vão ser com outras chaves eletrônicas de potência, tipo tiristor, que também vão colocar corrente harmônica na rede. Tá? Então, é um tipo de carga muito comum, essa carga não linear. Né, e o harmônico de corrente que ela demanda vai circular pelos capacitores de correção de fator de potência. Tá? Então, é comum também o pessoal ter, né, filtros harmônicos. Tá? Tem das mais diversas topologias, tá? Sintonizados na frequência dos harmônicos, frequência clássica dos harmônicos de cargas não lineares. Tá? Para que eles sejam uma impedância ainda menor para os harmônicos e essas correntes, então, prefiram circular neles ao invés de circular no capacitor. Ok? Então, tem que se tomar esse cuidado. Um outro cuidado, pessoal, às vezes, que também tem que ser visto aqui, né, no uso dessa solução, eu estou falando assim porque ela não é milagrosa. Taca capacitor que resolve tal, você tem que ver com calma, né? É o problema de ressonância paralelo, tá? Às vezes você tem poucas cargas não lineares, poucos retificadores, tá? E você colocou um capacitor para corrigir o fator de potência da instalação, você tem alguns motores, você quis corrigir, para não pagar multa. Só que você pode dar o azar da frequência de ressonância paralelo do capacitor com a indutância da rede coincidir com a frequência de um dos harmônicos do retificador ou dos retificadores que você tem na instalação. O que é isso que eu estou falando? Né? Então aqui, ó, eu vou, para não carregar o desenho aqui, eu vou apagar o filtro de harmônicos que a gente tinha desenhado, tá? Só por conta do desenho, tá? Na planta ele pode até existir e isso não, potencialmente não anula as considerações e as análises que nós vamos fazer nesse ponto de agora, tá? Então, o que acontece? Quando a gente coloca um capacitor aqui para correção do fator de potência, né, e a gente tem as correntes
né, das cargas não lineares, em especial, circulando aqui na rede, tá? Elas vão encontrar uma impedância equivalente, né, que é dada pela superposição, desculpa, ou ela é dada pela associação aqui do indutor em paralelo com o capacitor. Né, para as correntes que vêm aqui das cargas, né, é isso que a gente tem, o capacitor em paralelo com o indutor. Né? E se a gente quisesse saber, né, o efeito total, ou a corrente total em qualquer ramal dessa rede, a gente poderia fazer superposição. Né? A gente poderia considerar aqui as correntes injetadas, as correntes harmônicas injetadas pela carga, com a fonte de tensão curto-circuitada. Depois, né, aplicar a fonte de tensão, tirar o curto e ver qual que é o efeito dela na rede. Tá? Então, se a gente fosse pegar a primeira parte dessa superposição, né, dada aqui por essa associação paralela do capacitor com o indutor, a gente ia ver que a impedância equivalente dessa associação seria caracterizada por essa impedância equivalente seria caracterizada por um paralelismo, né? E ela então, né, teria um valor igual ao produto dividido pela soma dos dois elementos. Esse é o jeito da gente caracterizar a impedância equivalente de um paralelismo. Tá? Então, existe uma frequência aqui, ó, para a qual esse denominador da impedância equivalente vai a zero. Quando ele vai a zero, a impedância equivalente vai a infinito. Tá? Que frequência é essa? É só resolver aqui, ó. J ômega L menos J sobre ômega C, que é a reatância capacitiva, igual a zero. Né? Então, ômega vai ser 1 sobre a raiz de LC. Essa conta é muito fácil, eu já fiz ela de cabeça aqui, tá, pessoal? Então, se a gente der o azar de escolher uma capacitância para corrigir o fator de potência que, associada à indutância da rede, tem uma frequência próxima a um dos harmônicos das cargas não lineares, por exemplo, 2 vezes π vezes 60 vezes 7. Isso aqui é o sétimo harmônico, tá? Então, se essa frequência de ressonância paralela, né, a frequência na qual a impedância da associação paralela é infinita, se ela coincide com a frequência de uma das correntes, o que nós vamos observar? Você vai botar a corrente, né, por exemplo, o sétimo harmônico, numa impedância infinita para aquela frequência. Então, se você coloca corrente circulando em uma impedância infinita, você tem tensão também infinita. Tá? Então, você começa a ter problema de estabilidade na rede. Você não consegue regular a tensão que as cargas todas que vêm em paralelo aqui precisam. Tá? Então, é outra recomendação, né, nesses projetos aqui de correção de fator de potência, que se promova a dessintonia
da ressonância paralela, não deixar a ressonância paralela coincidir com a frequência de nenhum dos harmônicos ímpares de baixa ordem, que são normalmente injetados na rede pela presença de cargas não lineares, retificadores, na maior parte deles. Ok? Então, assim, você pode usar o capacitor, pode corrigir o fator de potência, só confere se não tem ressonância paralela, para não ter depois problema com a estabilidade de tensão. Tensão infinita na barra. Tá? Infinito de engenheiro, né? Muito alta. Ok? Então, são alguns cuidados aqui para uso dessa correção. Tá? Aí tem outras soluções, tem filtros ativos, né, que são conversores eletrônicos de potência, que também fazem correção de fator de potência. Você pode usar geradores síncronos, a máquina mesmo rotativa, que só serve para compensar reativo. Tá? É possível também. E são essas categorias, tá? Ou a solução passiva com capacitor, um filtro ativo, ou um compensador síncrono, que é a máquina síncrona que imita um capacitor. Você coloca no lugar do capacitor, você põe uma máquina síncrona, e você consegue regular a corrente nos terminais dela, e aí você faz com que essa corrente seja exatamente o negativo da corrente nos indutores da rede, de tal forma que a rede da concessionária não perceba a circulação dessa corrente indutiva. Tá bom? Bom, então o que eu queria falar com vocês de fator de potência era isso, tá? Vocês observam que é uma imersão bem mais densa, né, do que o que normalmente você vê por aí, né? Eu até falei com vocês assim, que eu tenho até bastante restrições, tá? Quando eu vejo o pessoal tratando problema de potência ativa e reativa e do fator de potência como se fosse um chope, né? E aí fala que a potência reativa é a espuma e a potência ativa é o líquido, né? E depois, estão vendo aqui, né, pelo material que a gente modelou, que o buraco é bem mais embaixo, tá? E aqui a explicação, assim, ela é engraçadinha, até chegar a conta com a multa, tá? Na hora que chega a conta com a multa, né, com alguma coisa nessa ordem de grandeza aqui, ou nessa, aí não fica tão engraçadinho mais. Tá? Você já tem que pegar e fazer análises iguais às que nós fizemos agora. Tem que analisar o problema a fundo, né, com propriedade, para conseguir reduzir a multa. Tá? Pra primeiro entender o que ele é, a doença em si. Não é a doença, é um fenômeno físico, tá? Entendê-lo e depois escolher o remédio, que é a correção de fator de potência com as suas condições de contorno, tá? Bom, então, com isso aqui apresentado, pessoal, eu queria dar sequência com vocês, né? A gente está cobrindo uma parte grande dessa teoria de circuitos trifásicos. Normalmente, no laboratório, tá? Quando a gente está com os equipamentos, eu não me aprofundo tanto nos circuitos trifásicos, na teoria, porque falta tempo depois para mexer no equipamento, tá? Só que o caso nosso aqui, pelo contexto da pandemia, não teremos tempo de contato com o equipamento. Então, nós vamos nos fortalecer nesses elementos teóricos que são, que dão suporte, tá, nas montagens com esses equipamentos, para poder perder de um lado, que é a ausência do contato com o equipamento, mas ganhar do outro, que é ter uma base teórica para mexer com esses equipamentos muito mais forte. Tá? E para a elétrica, para qualquer teoria, mas para a elétrica, pela dinâmica dos fenômenos, tá, você tem que ter uma base teórica muito forte. Tá? Porque se você fizer alguma coisa errada,
e explodir, não há tempo de tomar uma providência que evite a explosão. Tá? Então, em elétrica, o pessoal é muito caxião por conta disso. Tá? O fenômeno acontece, o problema acontece, e você tem que usar tudo que você pode para te ajudar a evitar acidentes, né? Tudo que você pode traz consigo aí, né, essa expressão, essa consideração, traz consigo um elemento de destaque que é a base teórica. Você saber a teoria do que você está mexendo, porque o equipamento funciona exatamente conforme a teoria. A teoria não é para a gente fazer prova em faculdade. Tá? O equipamento ele funciona exatamente conforme esses modelos mostram. Ok? Bom, tem algumas formulações, expressões de potência que também são muito usadas em análise de circuitos trifásicos. Nós trabalhamos extensivamente, né, com a caracterização da potência instantânea, potência média, que é a potência ativa, e as parcelas pulsantes de potência tanto monofásica e as das três fases, né, que se somam e se anulam. Alguns públicos, algumas pessoas, alguns projetistas, né, gostam de trabalhar com a formulação complexa da potência, tratando a potência como números complexos. Tá? E é muito comum na comunidade. Então, eu queria que a gente também aprendesse para poder trocar projetos, entender artigos e material da comunidade industrial, tá, dessa área. Bom, então o primeiro conceito que eu queria apresentar é chamado de conceito de potência aparente. Tá? Todo livro chama de S. Tá? Você pode, né, para um circuito monofásico, igual o nosso circuito base de análise, tá? Você pode colocar aqui potência aparente monofásica, tá? Vai ser o produto da tensão da fonte, tá, em valores RMS, o fasor de tensão da fonte, vezes o fasor de corrente da fonte complexo conjugado. Tá? Então, esse número complexo, né, aqui, ó, ele vai ser caracterizado, né, se a gente olhar aqui, primeiro o fasor de tensão, então o módulo da tensão, desculpa, o valor eficaz dele, né, chamar de módulo, tá, o valor eficaz, com o ângulo da tensão. No nosso caso, por exemplo, a gente está colocando ângulo zero, tá? Pode ser qualquer ângulo. Eu não vou generalizar, não. Com o ângulo θ da tensão. O fasor de corrente complexo conjugado, né? Então, o fasor, ele é um número complexo, cujo módulo é igual à amplitude da corrente que ele representa, da corrente cossenoidal que ele representa, e o ângulo é igual ao defasamento angular daquela cossenoide da corrente. Como está complexo conjugado, a gente vai tomar o ângulo negativo. Tá? Então, multiplicando aqui esses dois números complexos, você multiplica módulos e soma ângulos. Esse é o módulo da tensão eficaz, vezes o módulo da corrente eficaz, com o ângulo que é dado pelo ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. O ângulo da tensão menos o ângulo da corrente é o que nós temos trabalhado aqui, né, nos nossos modelinhos. A gente está chamando de ângulo gama. Ok? Bom, então esse número complexo, né, você pode desenhá-lo aqui. Eixo real, eixo imaginário. Tá?
E é um número complexo que vai estar aqui assim, por exemplo. Né? Com esse módulo, V eficaz vezes I eficaz, tá? Com ângulo gama. Tá? Bom, se a gente pegar a parte real desse número, essa projeção aqui no eixo real, né, nós teríamos o quê? O módulo aqui do vetor, que é o módulo da tensão eficaz vezes o módulo da corrente eficaz, vezes o cosseno de gama, né, que é o ângulo aqui da projeção. O que é isso aqui? É exatamente a potência ativa monofásica. Tá? Então, com a formulação da potência, das potências aqui, como números complexos, tá? A gente caracteriza aqui um triângulo de potências. Né? Então, você tem aqui, ó, no eixo real, a potência ativa, um número complexo que é a potência aparente, potência ativa ou P, tá? E aí, pessoal, essa outra projeção, tá? Ela nasce, né, essa projeção no eixo imaginário, a parte imaginária do S, né, ela nasce quando existe defasamento entre tensão e corrente. Qual que é a condição para existir defasamento entre tensão e corrente? Presença de elementos indutivos ou capacitivos. Tá? Então, a gente chama esses elementos de elementos reativos. Então, como esse ângulo gama só existe quando o circuito tem elementos reativos, aqui no circuito elementar, era esse aqui, ó, aquele ângulo gama só vai existir pela presença ou de um indutor, que é o que a gente fez no nosso circuito elementar, ou um capacitor. Tá? A gente, então, só vai ter a parte imaginária aqui dessa potência complexa, né, também devido à presença desses elementos reativos, né, indutor ou capacitor. Então, a gente chama aqui essa projeção no eixo imaginário aqui, né, no plano dos complexos, com potência reativa. Tá? Então, uma forma de medir o impacto de elementos reativos na rede. Tá? E aí muitos projetos, inclusive, seguem essa definição de potências. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando a pessoa vai projetar o gerador, ela é avisada qual que é a potência ativa que a carga vai precisar, né? A potência ativa está só aqui no resistor, no elemento ativo, e qual que vai ser a potência reativa que a carga precisa. E ele já projeta o gerador que consiga despachar, gerar tanto a potência ativa quanto a reativa. Tem que gerar as duas. Tá? Então a gente vai né, definir aqui essa potência, uma abstração, tá? Tudo aqui, pessoal, são representações, né? A gente está tentando, né, ter números e expressões que modelem os fenômenos, ok? Então essa potência reativa, que vai ser o módulo, aqui, potência reativa monofásica, tá? Vai ser o módulo de S vezes o seno do ângulo entre a tensão e a corrente. Tá? Então, é a parcela de potência que nasce pela presença de indutores e capacitores na nossa carga. Tá? Ela tem que ser considerada porque os geradores também vão ter que alimentar essa parcela de potência. Por mais que ela não vire dinheiro para a concessionária,
você tem que equilibrar instantaneamente a potência que a carga pede com a potência que o gerador gera. Tá? Então, você tem que levar em conta essa disponibilidade de potência no gerador. Tá? Para fim de projeto, né, é muito ruim, tá, você falar assim, eu vou definir a corrente no meu indutor pela, aqui ó, a potência, né, pulsante na minha rede por uma componente cossenoidal com essa amplitude, uma componente senoidal nessa amplitude. Tá? Fica muito mais difícil de controlar isso, né, pelas pessoas que estão nas unidades de geração. Tá? Então, uma forma de ter esse controle é avisar para as unidades de geração. Falar assim, ó, a minha carga demanda uma potência reativa de X volt-ampere reativo. E aí o gerador já é controlado, né, para poder despachar a mesma potência reativa. Tá? Facilita o controle, a representação dessa forma. Tá? E aí, nesse triângulo de potências, né, então a gente observa aqui que a gente define a potência aparente como sendo a potência ativa na parte real e a potência reativa na parte imaginária. Tá? Aí você fala assim, poxa, mas tá, tem algum outro ganho, né, em ter essa representação? Você está criando mais um número, que é o S, a potência aparente, em um universo aqui que nós já temos muitos modelos, muitos números, muitos fenômenos físicos para analisar, esse equipamento grande, caro, perigoso, precisa inventar mais moda, né? Precisa, tá? Por quê? Especialmente por causa de transformadores, tá? Então, se tiver um transformador aqui, ó, o fabricante não sabe como vai ser seu regime de carga instante a instante, tá? E aí você pode ter uma carga conectada aqui nos terminais do transformador com infinitas possibilidades de corrente, de potência ativa e potência reativa. Tá? Tanto pelo tráfego poder operar em instalações de clientes diferentes, quanto pelo fato de um mesmo cliente ter uma mudança no seu regime de carga durante o dia. Tá? Então, como existe uma variação da potência ativa e uma variação da potência reativa durante o dia, tá? O que o fabricante do transformador especifica para ele? Ele especifica o S, que é essa potência aparente. Tá? Então, ele dá o valor máximo do S, e aí você pode operar, desde que você respeite aqui, ó, a amplitude da potência aparente, tá? Você pode operar em qualquer lugar aqui nesse círculo, tá? Seria o círculo aqui do S nominal do transformador, com qualquer valor de potência ativa e reativa que você quiser. Tá? Por exemplo, aqui, ó, poderia, né, ter essa potência ativa com essa reativa, tá? Ou essa ativa com essa reativa, né, que nenhuma delas, considerando aqui que a tensão da rede vai estar regulada, né? Se a tensão da rede está regulada, não muda, tá? E você não deixa a corrente ficar maior do que I nominal, tá certo? Então, essa corrente aqui ela é sempre menor do que a corrente nominal do trafo, tá? Ele nunca queima. Então, para garantir isso, né, ou para informar ao cliente, né, sobre a capacidade do trafo de operação para que não exista queima, tá? Por vezes transformadores são especificados pela potência aparente nominal. Tá? Você vai ver um número em VA.
tá até oportuno a gente citar aqui. Então, aqui, ó, a potência aparente é dada em unidade de volt vezes ampere, tá? A potência ativa em watts. E a potência reativa, volt, ampere, reativo. Tá? A rigor, tá? Todas elas são watt. Você está multiplicando tensão por corrente em todas elas. Tá? Só que para a unidade permitir ao leitor, ao projetista, ao analista diferenciar qual delas que a gente que está sendo mencionada em um meio qualquer de comunicação, as unidades são diferentes. Tá? Aí são diferentes mesmo. Todo mundo que você viu um texto está em VA, a pessoa está se referindo à potência aparente. E aí, transformadores, por vezes, né, eles são especificados em VA. Aí o cara está falando o seguinte, ó, desde que você respeite esse fluxo de potência aparente, eu garanto que não queima. Tá? E aí, a forma como você vai usar essa potência aparente, como você vai distribuir isso em potência ativa e potência reativa, é uma liberdade sua, desde que não exceda a potência aparente nominal. Tá? Então, no caso de transformadores, é muito útil a gente caracterizar, né, o trafo, seus dados de placa, pela potência aparente. Inclusive, tem placa no transformador igualzinho tem no motor. Tá? Trafo, inclusive, é uma máquina elétrica também, só que não rotativa. Mas são os mesmos fenômenos, metodologia de projeto muito próximas, enfim, são as mesmas pessoas que geralmente trabalham com esses dois tipos de equipamento. Então, para transformadores, né, você especifica o trafo pela potência aparente. É útil especificar, tá? Porque não tem como você saber a forma como o cliente vai dividir isso entre potência ativa e reativa. Tá? Bom, para sistemas trifásicos, é só multiplicar por 3. Tá? Então, o sistema trifásico são 3 sistemas monofásicos, no caso da máquina elétrica. Tá? Então, a potência aparente trifásica vai ser 3 vezes a potência aparente monofásica. Tá? Então, por fase, né? Então, 3 vezes a tensão de fase RMS vezes a corrente de fase RMS. Então, o módulo dela. Ou se a gente quiser expressar um número complexo, seria através dos fasores. Tá? O módulo dessa potência aparente trifásica, né, seria 3 vezes o módulo do produto de dois complexos, é o produto do módulo dos complexos. Então, 3 vezes o módulo da tensão de fase vezes o módulo da corrente de fase. O módulo da corrente de fase é igualzinho o módulo do seu conjugado, tá? Por isso que eu não vou colocar aqui o conjugado de novo. Tá bom? Vale o mesmo triângulo de potências. Então, se você representar um número complexo aqui da potência aparente, a projeção dele aqui no eixo real, tá? Aqui vai ter o mesmo ângulo gama, tá? Que a gente observa na defasagem entre tensão e corrente, né? Que é o que nasce aqui desse produto, tá? Igual a gente provou ali em cima. Então aqui a projeção no eixo real, a parte real do número, vai ser a própria potência ativa trifásica, tá? 3 vezes o módulo da tensão de fase
vezes o módulo da corrente fase, vezes o cosseno do ângulo entre tensão e corrente. Exatamente a expressão que a gente mostrou na aula passada. Tá? Se você quiser usar valores de linha, também é possível. Tá? Se for uma conexão em estrela, tá? Na conexão em estrela, a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior que a de fase. Então, a tensão de fase que a gente tem ali em cima, a tensão de linha sobre raiz de 3. E a corrente de fase é igualzinha de linha. Tá? Então, vai dar raiz de 3 vezes o valor eficaz da tensão de linha, vezes o valor eficaz da corrente de linha, vezes o cosseno do ângulo entre tensão e corrente. Tá? Se for, aqui a gente fez o exemplo com a conexão estrela, tá? Se for conectado em delta, vai dar o mesmo resultado, tá? Porque para a conexão em delta, vou fazer aqui, ó. A tensão de fase é igual a de linha. Então, seria a tensão de linha, RMS, vezes a corrente de fase, que aparece aqui, é a corrente de linha sobre raiz de 3. Tá? Vezes cosseno gama. Então, de novo, 3 sobre raiz de 3 vai dar raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha. Tá? Então, independente da conexão estar em delta ou estrela, tá? Você pode expressar a sua potência trifásica, né, dessa maneira, igual a gente já tinha deduzido, que aparece aqui nessa representação da potência com números complexos. Tá? De novo, a parte imaginária desse número complexo, ela só existe quando há defasamento entre tensão e corrente. E se há defasamento entre tensão e corrente é porque existem cargas reativas, né, indutores e capacitores. Tá? Então a gente vai chamar essa projeção no eixo imaginário aqui de potência reativa. Só vai existir, ela só existe se houver o ângulo gama. E o ângulo gama só existe quando tem indutores e ou capacitores na rede. Então, logo, né, essa potência só existe na presença de indutores e capacitores. Então, ela é chamada de potência reativa. Tá? Quando, né, um sistema trifásico opera, né, a fonte, o gerador, tem que despachar tanto a potência ativa quanto a reativa. Tá? E, de novo, transformadores também, né, trifásicos, vão ser especificados pela potência aparente, que é o S. Tá? Que aí o cliente escolhe como ele vai dividir isso entre potência ativa e reativa conforme a necessidade dele. Ok? Bom, eu queria apresentar, né, essa aqui é uma abstração mais matemática, né, para caracterização de potências, igual eu falei, é só uma nova representação de informação que a gente já tinha apresentado lá em cima, mas que ainda assim é muito usada e muito útil. Tá? Então, em salas de controle, por exemplo, de unidades de geração, é comum, né, as pessoas, os operadores, atenderem os telefones, né, com clientes informando, ó, vou entrar com uma carga daqui quando for 8h35, que demanda 500 kW de potência ativa com 65 kVA de potência reativa. Tá? E aí
o operador do sistema elétrico já configura, o operador do sistema de geração, ele já configura o gerador dele para despachar isso. Tá? No caso, para despachar potência ativa, se ele tiver, por exemplo, numa hidrelétrica, né, ele vai abrir os dampers para injetar mais água, mais vazão de água nos rotores, tá? E aí ele vai regular isso para 500 kW. Já a potência reativa ele vai controlar pela alimentação da bobina de campo dos geradores. Tá? No caso das máquinas síncronas, você consegue, né, usá-la e regular tanto a potência ativa quanto a reativa que ela gera. Até por isso, né, que a máquina síncrona é tão usada como gerador. Tá? A máquina de indução é muito usada em aplicação industrial, né, como carga, mas como geradora, ela não te permite controlar a potência reativa. Já a máquina síncrona permite, né, pelo controle da corrente que vai na bobina de campo. Tá? E até por isso que ela domina as aplicações de geração. Tá? Bom, pessoal, eu queria fazer aqui no final da aula um exercício, resolver um exercício, tá, de circuitos trifásicos com vocês, para ajudar a consolidar mais esse conhecimento e fechar esse assunto, né, para a gente começar a ver os inversores de frequência. Tá? Então eu vou colocar aqui o exemplo. Tá? Vamos calcular, tá, as correntes de linha a potência aparente trifásica, tá, a potência ativa e a potência reativa. Eu queria fazer esses cálculos com vocês no seguinte sistema trifásico. Então a gente tem aqui uma fonte de alimentação conectada em estrela, que vai alimentar uma carga também conectada em estrela. Essas fontes aqui têm as seguintes tensões. (440 cosseno de ômega t), tá? (440 cosseno de ômega t menos 120), 440 cosseno de ômega t mais 120. Tá? Então são sinais de tensão da fonte, e as cargas, tá, representadas aqui como impedâncias, têm impedâncias equilibradas, ou seja, o mesmo valor de impedância nas três fases, dadas por 6 menos J8 ohms. Tá? 6 menos J8 poderia ser um trem assim, ó, por exemplo, uma resistência em série com uma capacitância. Tá? A resistência de 6 ohms
e a capacitância com a impedância de menos J8. Tá? Isso aqui repetido para as três fases. Parte imaginária negativa é impedância capacitiva com certeza. Tá? Poderia ser uma coisa assim. Ok? Bom, as correntes de linha, né, mencionadas ali no enunciado são essas aqui. E A, e B e C. Né? Sendo o sistema estrela, né, a gente tem a garantia que a corrente que está na linha vai ser a mesma que circula aqui na fase. Tá? É a mesma corrente. Ok? Bom, então, para calcular essas correntes, pessoal, qual que é a melhor estratégia? Né? É a gente se lembrar daquele conceito de curto-circuito virtual. Né? Quando a gente montou o sistema estrela, né, a gente foi eliminando cabos e ao final a gente mostrou isso aqui, ó. Que a gente poderia ter um cabo aqui, que a corrente nele, né, que seria a soma do IA mais IB mais IC, que seria a corrente aqui no nosso cabo de neutro, ela é zero. Tá? Porque as correntes são equilibradas. Então, a corrente zero num cabo significa que o quê? Que o potencial desse ponto está igual ao desse aqui. E não passa corrente. Então, você pode tirar o cabo. Né? Foi a conclusão que a gente tirou. Só que agora, para análise, né, a gente pode voltar com ele só para análise. Nós não estamos montando ele na planta física real. Né? E ao montá-lo, né, a gente vai caracterizar os três circuitos monofásicos que constituem a nossa rede trifásica aqui, ó. Um primeiro circuito monofásico aqui em cima, um segundo aqui e um terceiro aqui, ó. Tá? Então a gente vai separar um deles, por exemplo, da fase A, aqui de cima, é a fonte. Aí tem o cabo de alimentação, a impedância, o ponto neutro aqui da carga, voltando no ponto neutro da fonte. Que é aqui embaixo, neutro da carga, voltando aqui no neutro da fonte. Ok? Bom, para facilitar essa resolução, a gente vai usar a teoria de fasores, né, para a gente não ter que mexer com equações diferenciais, e o fasor da tensão da fonte aqui na fase A, né, que a gente falou, ele é um número complexo cujo módulo é igual à amplitude do sinal que é associado a ele, né, e cujo ângulo é igual ao ângulo da cossenoide associada a ele. No caso aqui, o ângulo é zero, defasamento angular 0 graus. Tá? Esse sinal aqui está descrito em volts de pico. Né? Se a gente quiser usar valores eficazes, seria 440 sobre raiz de 2 volts eficazes. Né? Isso já ajuda nas formulações de potência. Tá? A corrente aqui da fase A é essa. E a impedância, né, que foi dada no enunciado, está aqui. Certo? Bom, a gente tendo a consciência, né, de que tudo que acontecer aqui na fase A vai repetir na B 120 graus depois, porque a própria fonte da fase B está atrasada da fase A de 120 graus, nós não precisamos resolver o circuito da fase B depois que resolveu da A. Basta pegar a resposta da corrente da fase A, né, e defasá-la de 120 graus. Mesma coisa para a fase C. Né? Então aqui, ó, nesse circuito, então, ou seja, a resolução do circuito mesmo só demanda que nós processamos, né, a análise de um circuito. Os outros sinais são produzidos por atrasos de 120 graus. Não precisa resolver os outros circuitos das outras duas fases. Né? Bom, então aqui, ó, o fasor de corrente da fase A
vai ser dado pelo fasor, pela relação entre o fasor de tensão e a impedância da carga. Tá aqui. Então, o fasor de tensão, eu vou fazer em valores RMS. Pode usar qualquer ferramenta de cálculo que você fique à vontade. Eu vou usar o MATLAB aqui. Está na mão e faz as contas todas. Tá? E vou deixar um scriptzinho pronto, que aí o nosso memorial de cálculo fica gravado. Tá? Então, a fonte, né, VA, ela vai ser dada por 440 sobre raiz de 2, vou colocar valores eficazes. Isso é o módulo dela, tá? Vezes E elevado a J. J no MATLAB é 1i vezes 0 graus. Tá? Então, está aqui a representação do fasor de tensão. Vou colocar esses parênteses aqui para evitar qualquer susto dele botar essa exponencial. Bem que ela vai dar 1, né? Mesmo que ele colocasse dividido, não tinha problema. O fasor de corrente, né, vai ser o fasor de tensão dividido pela impedância da carga. Vamos definir aqui a impedância da carga. Vai ser 6 menos J8, 1i vezes 8. Tá? Então, aqui a gente já vai calcular a corrente, ou fasor corrente. Vamos salvar isso. Vamos rodar. Então, aqui está a nossa corrente, né? Ele definiu a tensão direitinho, a impedância também, e a corrente está aqui embaixo. Então, vamos escrever ela. 18,7 mais J 24,9. Tá? Para facilitar a resolução, a gente vai colocar ela na forma polar, né, para saber o ângulo, e aí depois para ir B e C é só defasar esse ângulo, é o mesmo módulo, tá? Então, o módulo dela vai ser o ABS e A, né? Essa função ABS tira o módulo de um complexo. Então, vou colocar essa variável aqui, ABS e A vai ser igual a ABS e A. E o argumento de A, o ângulo IA, vai ser igual o ângulo do número complexo. É esse comando aqui, ó, se eu não me engano. É esse aqui mesmo. Então, na forma polar, é uma corrente, né, com valor eficaz de 31 amperes. Vamos colocar aqui 31,1. Com um ângulo de 0,93 radianos. Que é a forma que aquela função retorna ali no MATLAB. Para mexer com graus, né, já que nós vamos querer defasar de 120 graus, eu vou converter radianos para graus. Tá? Então aqui eu vou pegar o ângulo IA, vai ser ele próprio, não vou criar uma outra variável não, o ângulo IA, acho que é bom, depois a gente mexer com as potências, em graus, né, vai ser o valor dele, que a gente tem em radianos, vezes 180 graus para cada π radianos. Tá, então, são 53 graus, igual está ali, 53,1. Então, 31,1 vezes E elevado a J, 53,1 graus. Tá? Então, está aqui a corrente, o fasor corrente na fase A em ampere RMS. Tá? De novo, se o fasor corrente tem essa estrutura,
o sinal, a cossenoide dele no tempo, né, vai ter uma amplitude que é igual ao módulo do fasor, frequência igual à frequência da fonte de tensão e um ângulo igual ao próprio ângulo do fasor, um defasamento angular da cossenoide igual ao ângulo do fasor. Tá? Então, de cara, sem maiores análises e cálculos, né, a fonte da fase B ela está atrasada com relação à fase A de 120 graus. Ó, aqui. Então, tudo o que aconteceu na fase A vai acontecer na fase B 120 graus depois. Então, vai ser uma corrente na mesma amplitude, porém com um atraso, um ângulo de defasagem de 120 graus. Tá? 53,1 menos 120 deixa eu conferir, se eu estou com a cabeça cansada, eu posso errar isso. 53,1 menos 120. Não, está certo. Então, 66,9 graus, né, vai ser essa aqui é a corrente da fase B. Tá? A fase C é adiantada com relação à fase A de 120 graus, ou defasada de 240. Né? Então, no círculo trigonométrico, atrasar de 120 ou, adiantar de 120 ou atrasar de 240 dá na mesma. Tá? Então, só mantendo aqui né, a proposta do enunciado, que é ter atenção aqui na fase C adiantada, né, nós vamos pegar o resultado da fase A e somar 120 no ângulo de defasagem. (120 mais 53,1, 173,1 graus. Tá? Então, aqui já resolvemos o circuito, né? Já calculamos as correntes do circuito. Tá todas aqui. Tá? A potência aparente trifásica. Né? Então, vai ser raiz de 3 vezes a tensão de linha, RMS, o módulo dela, vezes o módulo da corrente de linha, RMS, com um ângulo igual ao ângulo gama, que é o ângulo entre tensão e corrente. Tá? Bom, então vamos lá. A tensão de linha, né, o módulo da tensão de linha, vai ser igual, no caso de uma conexão estrela, tá? Tensão de linha é a tensão de fase para... Desculpa, tensão de linha aqui, ó. Tá? Entre os barramentos do alimentador. A tensão de fase que a gente usou é essa da fonte, que aparece aqui na carga. Tá? Então, no caso dessa conexão, a tensão de linha é maior que a tensão de fase. Tá? Então, vai ser raiz de 3 vezes o módulo da tensão de fase. Vezes o módulo, a corrente de linha, nesse caso, é igual à corrente de fase. Vezes o ângulo entre tensão e corrente. Foi quanto? 53,1. Né? Para a tensão da fase A, que era 0, a corrente na fase A ficou em 53, com um ângulo 53,1. Então, o ângulo entre tensão e corrente é 53,1. Mesma coisa nas fases B e C. Então, é elevado a J, 53,1 graus. Ok? Bom, então vem aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3, né? Tensão de fase, valor eficaz dela. Quanto que a gente tinha visto que deu lá no MATLAB?
311 volts. 3 vezes 311 vezes o módulo da corrente fase. Tá aqui, ó. 31,1 amperes, tá? Com um ângulo de 53,1 graus. Beleza? Então, essa aqui eu montei a expressão com vocês, né? Se você quiser, ou só tiver uma calculadora na mão, você tem como fazer. E vamos desenvolvê-la ali no MATLAB, tá? Então, aqui, ó, o S trifásico vai ser a raiz de 3 vezes a tensão de linha, né? Vai ser o VA vezes raiz de 3 vezes o ABS IA, que é o módulo da corrente, com um ângulo de J vezes o ângulo IA. Seria o ângulo da corrente, da tensão menos o ângulo da corrente, só que o ângulo da tensão é zero. Tá? Então vai sobrar só o ângulo da corrente. Ah, tá, eu coloquei I1, é 1I, para fazer o J complexo. Então tá aqui a nossa potência aparente trifásica. Então são 17,4 quilowatts de potência ativa mais J 23,2 quilowatts. O quilovolt ampere reativo de potência reativa. Aqui. E a unidade, né, da potência aparente, kVA. Tá? Então, a potência trifásica, esses dois itens foram. A potência trifásica é a parte real do S. E a potência reativa trifásica é a parte imaginária. É só buscar aqui no resultado. Potência ativa, 17,4 quilowatts, né, potência ativa trifásica, e a potência reativa trifásica, 23,2 kV ampere reativo. Tá? Bom, pessoal, deu nosso horário, também batemos aqui o plano de aula, foi muita informação. Eu queria abrir a palavra a vocês para saber se vocês entenderam o recado, se vocês têm alguma consideração. Eu estou à disposição. Para mim foi tranquilo aqui, professor. Obrigado. Beleza. Ô Igor, você mandou alguma coisa no áudio, até mostrou que você estava falando, mas não chegou o seu áudio. É dúvida ou é algum comentário? Bom, então tá, pessoal. Beleza, valeu, Felipe. Então, beleza, pessoal. Se né, não tem dúvidas, eu queria agradecer a presença. Ah, tá, obrigado, valeu, Igor. Eu queria também agradecer a vocês a presença, né? Desejar uma boa noite e a gente se vê de novo na quarta-feira que vem. Beleza? Até mais, então. Beleza, Léo. Boa noite aí. Falou, boa noite para vocês.